Então eu queria conversar com vocês hoje, gente, sobre o fermento. Volta lá. O fermento do céu na massa humana. Abre para mim aí em Marcos capítulo 8, versículo 1, por favor. Marcos 8, 21. Vamos ler aqui. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem... Não, 1, perdão. É do 1 a 21. Desculpa, tá, querido? Naqueles dias, outra vez reuniu-se numa grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desvalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos para que os servisse à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que o distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu, e ele suspirou profundamente e disse, por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. É só até aí, eu coloquei até o 21, mas é só até aí. Então, o que nós temos relatado aqui? Vou colocar aqui. O que a gente tem relatado aqui, gente? A segunda multiplicação dos pães e peixes que os discípulos de Jesus tinham experimentado. E o que eu vou falar com vocês hoje é sobre 3 fermentos. Os fermentos que muitas vezes rodeiam nossas vidas, principalmente depois desse texto aqui. Muitas vezes, nós passamos por muitas situações nas nossas vidas que nós temos que entender o que Jesus ele quer ministrar ao nosso coração. Quando Jesus ele estava, depois da segunda multiplicação, e os discípulos estavam dentro do barco, tinham visto todo o milagre que Jesus tinha feito, multiplicado o pão, multiplicado o peixe. Já era a segunda vez que os discípulos tinham visto isso. Mas eles só tinham um pão dentro do barco, e eles estavam preocupados porque só tinham um pão. E quando eles estavam discutindo entre si por que eles só tinham um pão, Jesus vem e fala assim, por que vocês têm o fermento dos fariseus e de Herodes? Eu não sei se você já leu algumas partes da Bíblia, que os discípulos perguntam uma coisa para Jesus e Jesus responde outra. Às vezes ele nunca responde aquilo que é perguntado, porque ele quer que você entenda algo que não está na sua mente. Os psicólogos, eles têm uma palavra específica técnica para isso, que eu não sei falar qual é. Mas que quando Jesus ele responde algo diferente daquilo que você perguntou, o seu circuito mental ele abre. Ele não fica naquela caixinha. Os discípulos, quando caminhavam com Jesus, ele via um cego, ele falava assim, Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele fosse cego? Jesus falou, nenhum deles. O que está acontecendo com esse homem é para que a glória de Deus se manifeste. Então, quando Jesus respondia uma resposta que não era a pergunta que eles perguntavam, a caixa mental deles se abriu, então a vida deles começava a ficar diferente. Então, Deus ele tem uma resposta diferente para cada um de você aqui. A resposta que Deus tem para você não é diferente que tem para sua esposa. É diferente que tem para o seu pai, para sua mãe, para as pessoas que estão próximas de você. Porque Deus ele não faz, uma vez eu ouvi um pastor falando isso, eu acho muito tremendo. Deus não repete milagre. Deus sempre faz milagres diferentes, novos. E o que nós precisamos é entender que o fermento de fariseu, de Herodes, não pode estar dentro de nós para nós duvidarmos dos milagres que Deus está fazendo. Muitas vezes, por conta da religiosidade, a gente achar que Deus ele tem uma barra ele vai carregando, que nem YouTube, Deus fez esse milagre aqui, então ele não vai fazer de novo.
Deus ele fez isso daqui até aqui, então ele não vai fazer essa parte de novo? Não, Deus não vai. E era isso que os discípulos de Jesus estavam tendo essa discussão. Eles estavam olhando um para si, falando assim, olha, nós só temos um pão. Aí Jesus chega e fala assim, não, vocês têm cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles então entenderam o que Jesus estava explicando. E eu comecei a entender também quando comecei a estudar sobre isso. O que ele quer dizer com fermento? Fermento é algo que mesmo em pequena quantidade influencia diretamente na massa. Eu nunca fiz pão, tá, gente? Nunca fiz pão, nunca fiz bolo, não sei para onde vai. Mas eu sei que você coloca uma massa grande e coloca só um pedacinho de fermento. É isso ou não? Sim ou não? Por favor, gente, me responda. Eu gosto que vocês falem. Sim ou não? Então, mas só que esse pequenininho, essa coisa pequena, esse fermentozinho pequeno, ele pode inchar aquilo que está sendo colocado. E muitas vezes, coisas pequenas têm mais destruído a nossa vida do que coisas grandes. Porque é só um pouquinho, só precisa de um pouco. Só um pouquinho. Para que toda a massa seja contaminada por aquele fermento. Desde quando terminou as eleições, eu não vejo mais notícia de nada. Porque se você for abrir alguma coisa para ver notícia de alguma coisa, gente, é só desgraça. É só coisa que não presta. Eu falei assim, cara, a minha saúde mental, ela agradece por não ver notícia. Ah, mas morreu um monte de gente, não sei aonde. Cara, vamos orar, vamos ter misericórdia, mas eu não vou ver o que é. Porque só uma coisinha, gente, que entra no teu coração, uma notícia ruim que entra no teu coração, destrói a tua vida todinha naquele dia. Sim ou não? Sim ou não? Por favor, responda. Eu gosto de participação, tá, gente? Então, muitas vezes, essas coisinhas pequenas que elas vão destruindo o nosso cotidiano, é que nós temos que nos desfazer delas. Paulo também, em 1 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Ele estava dizendo aqui que nós precisamos pensar e viver de maneira diferente. Esses fermentos sobre os quais Jesus falou ainda nos influenciam nos dias de hoje. Então eu quero falar para vocês aqui de 3. O primeiro, fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? É tudo aquilo que tem racionalidade humana. É aquilo que você precisa de lógica, de explicação. É aquilo que você acha que tem que ter diretamente uma sabedoria humana, uma inteligência humana. Às vezes você é a própria resposta para as questões que estão na sua vida. E muitas vezes esse fermento de Herodes faz com que você deixe de crer totalmente naquilo que Deus está fazendo. Eu vi uma postagem um dia desse, de uma pastora falando que está pagando preço para ir para o céu. Pagando o preço para ir para o céu. Ela está jejuando, está subindo ao monte, está fazendo oração, está fazendo promessa, o que for. Ela está fazendo isso para ir para o céu. Para pagar o preço para ir para o céu. Gente, se nós estamos fazendo alguma coisa para pagar o preço para ir para o céu, nós estamos invalidando a cruz de Cristo. Nós estamos invalidando aquilo que Jesus fez por nós. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. A única coisa que nós temos que fazer é só falar ao nosso coração. Nós aceitamos Jesus. Pronto, só esses protocolos. Mas pagar o preço para ir para o céu, isso não existe. Isso nem bíblico é. Mas quantas vezes, por conta de nós acharmos que o pensamento que o homem está no centro, que é o fermento de Herodes, que tem até uma aparência boa, tem até um bom senso, mas é a falta de confiança em Deus, é a falta de confiança no Espírito Santo. É a falta de confiança que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, mas porque eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é o fermento de Herodes. E como o fermento de Herodes influencia o nosso modo de pensar? Ele nos faz procurar soluções humanas em primeiro lugar. Sabe, você está com um desafio. Todo mundo aqui tem desafio, né? Pagar uma conta, sei lá, tirar umas férias, ir para a Itália, fazer alguma coisa. Todo mundo quer fazer alguma coisa.
E o que nós fazemos primeiro? Nós usamos a nossa inteligência primeiro. O fermento de Herodes faz com que a gente faça as coisas só do nosso jeito. Ah, não, eu sei fazer aquilo. Então, porque eu sei fazer aquilo, eu vou dar continuidade naquilo. Nós não buscamos a Deus para fazer. Nós não oramos. Um dia eu estava em casa e eu falei assim, cara, eu preciso fazer um negócio aqui, tal, eu não sei como fazer. E eu fui assistir uma pregação, e o cara falou assim, rapaz, você tem Deus ao teu lado. Você tem a resposta para tudo. Mas a última pessoa que você pergunta é para Deus. Eu fui uma tapa na minha cara, eu falei, então tá, eu entendi. Fui pro meu quarto, me ajoelhei e orei. E um dia a solução já estava na minha porta. Quando nós buscamos e colocamos Deus na nossa direção, as coisas vão ser solucionadas. Eu não estou falando que nós temos que fazer campanha, não é isso. Mas só que muitas vezes a resposta está em Deus e nós não buscamos a Ele primeiro. Porque nós temos solução para tudo. A nossa inteligência e sabedoria tem solução para tudo. Isso é o fermento de Herodes. Eu tenho meu jeito de fazer as coisas, eu tenho meu jeito de determinar as coisas, eu tenho meu jeito para tudo. Eu não acredito que Deus possa intervir nessa situação. Então a minha responsabilidade é resolver isso. O fermento de Herodes faz com que o nosso coração fique endurecido e cheio de orgulho. Sabe o que aconteceu com o rei do Egito? Quando Moisés estava lá, o povo queria sair do Egito, que o coração dele foi endurecido. Era o fermento de Herodes ali já. Já era o mesmo espírito que estava sobre Herodes, estava sobre o rei do Egito. Então, esse fermento faz com que você até acredite em Deus, mas acredite só num certo limite. As outras coisas, você consegue colocar a sua mãozinha. Qual é o outro fermento? O fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a religiosidade. É conhecer a Deus na teoria, mas não na prática, nas experiências. Os fariseus acreditavam no castigo de Deus, como os amigos de Jó. Sabe aquele negócio de causa e efeito? Ah, não, aquela pessoa está passando por conta disso porque ela está em pecado. Ah, aquela pessoa ela vive daquele jeito porque tem pecado ali. Ah, sabe, tudo tem uma explicação lógica religiosa para isso. Eu estava contando no link, não sei se foi esse ou no outro, que lá onde a gente morava, eu e minha esposa, a nossa igreja tinha uma torre. A torre era uns 15 andares. E eram vários lances de escada até você chegar lá, é uma torre de oração. Você subia, você ficava orando lá em cima. Só que essa torre de oração, quando chegava no 10º andar, tinha uma salinha onde você colocava o seu nome, colocava o nome do seu líder, do seu pastor, a hora que você entrou para orar, papapá. E a gente aproveitava para descansar um pouquinho. Eu subia as escadas e quando chegava lá, a perna estava tremendo, a gente não conseguia mais subir. A perna dura, ainda mais sedentário. Então a gente subia e ficava no 10º andar, esperando. Quando a gente estava subindo no 3º andar, desceu um rapaz, que eu já conhecia. Falou assim, ô meu lindo, tudo bom? Paz, Deus abençoe. Pá, estava orando, né? Que glória a Deus. A gente subiu, a gente ficou lá no 10º andar. Quando a gente estava no 10º andar, ficamos mais ou menos uns 5, 10 minutos, a gente vê ele subindo de novo. Eu falei, rapaz, o homem está orando, né? Ele desceu, eu acho que Deus deu a resposta para ele, ele voltou para agradecer, eu imaginei na minha cabeça, né? Aí tá, ele subiu, aí demorou um pouquinho, eu e minha esposa vamos subindo. Na hora que a gente está subindo, ele já está descendo de novo. Como é que a gente acha isso? Não, eu fiquei tranquilo, não falei nada. A gente estava lá orando, eu e minha esposa lá em cima, aí do nada ele sobe de novo. Falei assim, gente, o cara está fazendo exercício na torre, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu fui conversar com ele, falei assim, meu amigo, o que está acontecendo? Por que você está subindo e descendo da torre assim? Você está fazendo algum exercício? Ele, não, é porque eu fiz um pacto com Deus. Que Deus tivesse me dado uma resposta, eu ia subir 5 vezes a torre. Aí na minha mente, fértil, crítica, falei assim, meu amigo, isso daqui é promessa gospel, gente. Você virou um católico evangélico. Mas só que eu não falei nada, fiquei calado, né? Só pensei. Mas a religiosidade, ela está tão impregnada na gente, que às vezes a gente repete coisas que a gente ouviu falar de religião, porque a gente acha que aquilo vai dar certo. Quantas vezes a gente já fez isso, gente? Dentro da igreja? A Rosinha Santa, né?
Traga uma foto da sua família para a gente orar. Não que isso seja errado, mas o negócio é estar nisso. É estar impregnado nessa religiosidade. O fermento dos fariseus é isso. Eles acreditavam que se algo ruim estivesse acontecendo, provavelmente era porque alguém estava em pecado. Os fariseus, o fermento fariseu, ele pensa desse jeito. Ele imagina desse jeito. Eles tinham orgulho e vaidade nos seus corações. Eles não gostavam de estar errados. Você já foi confrontar algum religioso? Já foi falar para o religioso que ele está errado? Pior coisa que você faz. A Bíblia fala que uma repreensão, no livro de Provérbios, uma repreensão num tolo equivale a 100 chicotes. Que o tolo, ele não gosta de ser repreendido. Se alguém te repreende e você não gosta, fica a dica aí. Então nós precisamos entender que a religiosidade faz com que a gente não aceite as repreensões e muitas vezes aquilo que Deus está falando conosco. Eles amavam o dinheiro. E Jesus os chamou de sepulcros caiados. Bonito por fora, mas podre por dentro. Já pensou se Deus passasse a imagem das nossas vidas aqui no telão para todo mundo ver? Seria legal, né? Eu teria muita vergonha. Com certeza não estaria mais na igreja se fosse isso, se acontecesse isso. Uma vez eu vi uma pregação de um rapaz que ele não conseguia ter filho. Aí o pastor chamou ele. Gente, tinha 15 mil pessoas nessa igreja. Ele chamou ele e falou assim: olha, você não tem filho porque você é frouxo. Na frente de 15 mil pessoas. E ele falou que Deus estava mandando falar isso. Ai, mas se fosse eu. Como o fermento dos fariseus influencia o nosso modo de pensar? Nos enche de medo e de muita preocupação com a nossa imagem. Sabe, nos deixa inseguros. Porque nos faz buscar reconhecimento dos homens, nos faz egoístas. Faz com que a gente não valorize os outros. Nos enche de legalismo, a gente quer sempre estar em evidência, a gente sempre quer estar onde as pessoas olhem para a gente sempre quer estar onde todo mundo nos vê. Sabe, Deus, Ele chama pessoas de acordo com seus talentos. Quando Ele estava começando a construir o tabernáculo e a arca, Ele chegou com Moisés e falou assim: olha, chame pessoas aí que tenham talentos e dons para isso. Especificamente para fazer a arca, especificamente para fazer o tabernáculo. Então Deus, Ele tem algo específico para cada pessoa. Se o teu dom é estar aqui na frente, um dia Deus vai te colocar aqui. Mas se não é, sabe, faça aquilo que Deus chamou para você fazer. Não é para você se esconder. Não é para você ficar parado. Não é para você ficar na inércia. Não. Deus, Ele chamou cada um segundo os seus dons e talentos. Pode ser que você nunca venha para cá, pega o microfone para pregar, não tem problema nenhum isso. Mas só que a sua vida no bastidores, ela é muito mais importante do que está aqui. Porque a nossa vida aqui dentro, aqui em cima, não representa nem 1% do que é a nossa vida lá fora. Mas nós precisamos entender que Deus nos deu dom e talento para fazermos. Não segundo a religiosidade, mas porque nós o amamos. Eu posso ouvir um amém? Amém mais forte, por favor, gente. Vocês não estão com sono. Eu posso ouvir um amém? Amém? Tá, eu gosto assim. Então, qual é o tipo de fermento bom? Pode abrir aí, por favor, Mateus 13:33. 13:33. Já? E contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. Então, ou seja, existe o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes e o fermento do reino de Deus. O que Jesus está falando aqui? O fermento do reino de Deus é o bom fermento. Ele acaba com os bloqueios que os outros fermentos causam na nossa mente. O fermento do reino de Deus faz com que a gente pense diferente. O fermento do reino de Deus faz com que a gente tenha uma diferença naquilo que as pessoas realmente que não conhecem a Deus têm e nós temos. Sabe, nós da igreja, nós dependemos exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Você não depende de Bolsonaro, você não depende de Lula, você depende de Deus. Você não depende do governador, você não depende do prefeito, você não depende do vereador, você depende de Deus.
Ah, não, mas é porque esse que está aí agora vai fazer coisas que vai perseguir a igreja. Você já viu a igreja perseguida parar de crescer? No livro de Êxodo, capítulo 1, quanto mais o povo era exprimido, mais eles cresciam. Se esse governo for realmente espremer a igreja, não se preocupe não, a igreja cresceu mais ainda. Na época que mais a igreja evangélica cresceu aqui no Brasil, foi na época do governo do Lula. Não, sério, vá procurar lá para você ver. A igreja não depende de governos. Você não depende de governos, você depende só de Deus. Ah, mas nós temos que denunciar o que eles estão fazendo. Cara, continua, mas você não depende disso. Você tinha que denunciar o que está acontecendo agora e o que está acontecendo antes também. Mas você não depende disso, você não depende de nada, você depende de Deus. É Deus que coloca comida no teu prato. É Deus que faz a tua família ser feliz, é Deus, é só Deus. Ah, mas o governo está fazendo isso, meu amigo, não interessa. Eu estava vendo um vídeo ontem de uma igreja que ela foi proibida de tocar, não tem banda lá. Aí a prefeitura falou assim, olha, vocês só podem cantar com voz. Foi pior. 150 pessoas cantando com o meu amigo, mas eles estavam rasgando o céu. Eu falei, agora eles vão mandar o povo se calar, porque era só voz, não tinha violão, não tinha nada, era só voz, o povo cantando. E cantando aquela música, né, da igreja perseguida. Cara, a gente não, se acontecer alguma coisa, nossa dependência é em Deus, gente. Ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Ninguém vai tirar aquilo que Deus fez no nosso coração. Ninguém vai tirar os pensamentos de Deus do nosso coração. Se o fermento do reino de Deus estiver dentro de nós, a gente não depende de nada, só depende de Deus. Só disso. Posso ouvir um amém? Quando nossa mente é influenciada pelo fermento do reino de Deus, cremos que Ele é bom e fiel, que nos perdoou totalmente e nos tornou seus filhos amados. Sabe, eu me lembro que quando eu me converti, há uns 23 anos atrás, 22, 23 anos atrás, eu me lembro que a primeira coisa que eu fui fazer foi pedir perdão para o meu irmão. Pedir perdão para o meu irmão e liberar perdão para ele também. Eu senti no meu coração, ninguém mandou. Um líder não mandou, o pastor não mandou, ninguém mandou fazer nada. Eu só senti no meu coração de chegar com meu irmão, pedir perdão e liberar perdão para ele, porque ele já puxou uma faca para querer me matar. Minha família era só Jesus, gente. Só Deus mesmo para transformar a minha casa. E eu cheguei com ele, e ele não entendendo nada, ele falou assim, não, mano, quem precisa te perdoar é Deus. Eu falei assim, não, Deus já me perdoou, eu só quero liberar perdão sobre a sua vida. Depois de um tempo, ele começou a entender. Eu continuava orando, continuava buscando a Deus, sem falar nada. Eu não abria a boca para discutir em casa sobre religião, sobre nada, gente. Eu só buscava a Deus. Eu me lembro que eu passei mais de um ano acordando 3 horas da manhã para orar pela minha família. Colocava um despertadorzinho lá, acordava. Sabe aquelas orações que até um dia desses estavam colocando aí? Que você ora, aí de repente você está orando outra coisa que não tem nada a ver com o que você está orando. Eu acordava de madrugada, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu sei que eu estava orando. Aí do nada eu acordava e falei assim, gente, será que eu estava dormindo? Será que eu fui para o céu e voltei? Eu estava que nem Paulo. Meu amigo, eu estava num evangeliquez assim, poderoso. Só que num momento, nessa transição que eu estava orando pela minha família, nessa transição que eu estava orando pela minha casa, Deus começou a mudar o meu coração. Deus começou a mudar o que eu estava pensando. Deus começou a mudar o meu modo de agir. E as pessoas dentro da minha casa começaram a perceber isso sem me falar. Eu lembro que eu entrava em jejum, saía de jejum. Eu queria minha família salva, eu queria minha família restaurada. Aí eu entrava, fazia jejum de 21 dias, depois fazia jejum de 7 dias, aí fazia jejum de Daniel, que era só comer verdura. Aí eu fazia jejum de tirar alimento, eu fazia um monte de coisa. Mas eu queria ver minha família salva. Aí Deus começava a colocar palavras no meu coração, eu começava a ministrar. Aí eu comecei a fazer célula, minha família destruída. Eu falei assim, não, mas eu creio que Deus vai fazer algo diferente. Mas só que enquanto eu orava, Deus não mudava eles, mudava eu. Enquanto eu estava buscando a Deus, Deus estava transformando a minha vida. E o fermento velho estava saindo, o fermento novo estava entrando no meu coração.
E eu me lembro que uma dessas que eu estava jejuando, numa dessas que eu estava orando, e eu entrei no meu quarto para orar, depois de um tempo, minha mãe, crente, já falava para mim: meu filho, quando você entrava para orar, quando você falava que você estava em jejum, eu começava a fazer jejum junto com você. Quando você entrava no quarto para você orar, e eu estava assistindo televisão, eu desligava para ouvir você orando, porque eu queria orar junto com você. Depois de um tempo, meu irmão, só Jesus, foi preso por porte de cocaína. Tem 6 filhos. 6, né? 6, 2 antes do casamento. O bichinho era só Jesus na vida dele. Um tempo depois ele se converteu, no meio do carnaval, onde parece que é improvável isso acontecer. Eu lembro que eu estava em casa, e onde a gente morava, gente, na frente era um bloco de carnaval. Passava ônibus, mas no dia na época do carnaval não passava nada, porque fechava a rua por causa do bloco do carnaval. Eu tinha que andar mais ou menos umas meia hora para pegar um ônibus no outro lugar. A gente estava sem carro na época. E eu me lembro que eu e minha esposa, a gente ia, na época do carnaval, tinha uma conferência lá da nossa igreja. E a conferência começava de manhã, mais 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, terminava 1 hora da tarde, e 6 horas da tarde começava de novo e ia até umas 10 horas da noite. Então eu falei assim: amor, a gente vai se arrumar por aqui mesmo, traz uma comida, a gente vai comer aqui. Não é voltar para casa, porque até voltar para casa e voltar para cá não dá tempo. Aí bate a preguiça, a gente fica em casa, senão não vai dar. A gente ia, ficava o dia todo na igreja. Aí eu me lembro que nesse dia, era o 3º dia do carnaval, eu estava lá, morto, cansado, o culto já começando 6 horas da tarde. Aí minha esposa, na época namorada, olhou para mim: que dali é o Marcelo? Eu falei: quem? Marcelo? Que é o meu irmão. Eu falei assim: não, impossível. Na hora que eu olho, ele estava lá na galeria, sem eu nem ter convidado, sentado lá. Aí eu olhei e comecei a chorar. Eu falei assim: não acredito, Deus não está ouvindo minha oração. Olha só, eu não acredito, Deus está ouvindo minha oração. O ser humano é demais, né? Aí eu peguei e fui lá com ele, né? Eu falei assim: será que eu vou lá com ele? Não vou? Eu vou lá com ele. Meu irmão, tudo bom? Você aqui, tá? Aí eu falei: meu irmão, não sei o que Deus está fazendo, cara, mas eu vim parar aqui. Tá bom. Eu fiquei lá do lado dele, né? Sabe aquela pessoa que não quer atrapalhar em nada? Aí o mover começou e eu ficava paradinho, só olhando para ele assim. Eu ficava aqui, só orando. Deus fala com ele, fala com ele. Mas enquanto Deus falava que eu querendo que Deus falasse com a minha família, Deus estava falando comigo. Sabe, o fermento do reino de Deus faz com que você pense como Deus pensa. O fermento do reino de Deus faz com que você haja do jeito que Deus quer que você haja. Os nossos pensamentos têm que ser trocados pelos pensamentos do fermento de Herodes e de fariseus. Religiosidade e do racionalismo humano. Deus, Ele quer mudar o nosso pensamento, o fermento que dá dentro de nós, e colocar o fermento do reino de Deus. Eu me lembro que pouco tempo depois, a minha família, que era totalmente católica, totalmente imersa em coisa errada, violência, muitas outras coisas. Um tempo depois, meu irmão se converteu, a minha mãe se converteu, várias tias minhas se converteram. Gente, foi uma leva assim, de um ano, toda a minha família se converteu. Hoje meu irmão, graças a Deus, também é pastor. E tudo isso, quando eu olhava, eu falei assim: Deus, isso aqui é um cumprimento da promessa. Eu paguei um preço, achando que eu estava pagando preço pela minha família, mas eu estava pagando preço para que Deus pudesse mudar a minha vida. Quantas vezes a palavra ela tem que entrar no nosso coração para que haja uma mudança? Sabe, quando a nossa mente é influenciada pelo fermento do reino de Deus, cremos que Ele é bom e fiel. Só isso. Cremos que Ele pode fazer a diferença. É só isso que Deus faz. Qual é o fermento? Quando o fermento do reino de Deus domina a nossa mente, começamos a experimentar o reino dos céus. Nós somos transformados. Enxergamos todas as situações, todas as coisas de maneira diferente. Sabe, a nossa mente não fica mais cauterizada com aquilo que o diabo fez, porque o fermento entrou. A mente de alguém que é cheio do Espírito Santo não fica pensando nos seus pecados, não fica vivendo religiosamente, não resolve as coisas pela força do próprio braço.
Paulo uma vez disse assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Abre Romanos 1,16 para mim, por favor. Quando pensamos como Deus pensa, quando deixamos que o fermento do reino de Deus influencie a nossa mente, nosso coração, nós somos cheios do Espírito de Deus. Quando Paulo estava falando desse poder aqui, ele não estava falando de um poder, aquele poder que você cai orando em línguas, babando, não é isso que está falando, não. Eu até gosto dessas coisas, gosto muito dessas coisas, mas não é isso que Deus está falando. O poder de Deus é esse daqui, ó. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho que é o poder de Deus, é a palavra que é o poder de Deus. Sabe, você não precisa, até você pode. Eu quero fazer uma, campanha do sal grosso, não sei que já achei isso. Mas, não precisa fazer essas coisas, mas eu quero buscar mais a Deus, então eu vou orar de madrugada. Você pode fazer essas coisas. Eu quero chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Você pode fazer essas coisas. Mas é o Evangelho, é a palavra que tem que entrar. Isso que é o poder de Deus. Sabe, eu estava ministrando numa igreja ontem, me chamaram para ministrar, e eu me lembrei de uma pesquisa que fizeram. Você sabia que 90% dos evangélicos no Brasil nunca leram a Bíblia toda? 90%. Então aqui mais ou menos tem mais 80 pessoas. Se essa pesquisa estiver correta, somente 8 pessoas leram a Bíblia toda nesse auditório aqui. Se essa pesquisa estiver correta. Significa então que 72 pessoas que estão aqui nunca leram a Bíblia toda. Se essa pesquisa estiver correta. Aí a gente estava até conversando no link essa semana, e uma pessoa do link falou uma coisa que mexeu muito no meu coração. Como é que eu quero as coisas de Deus se eu não sei o que Deus tem para mim? Porque as coisas que Deus tem para mim estão na Bíblia, mas eu não sei o que está lá dentro. Isso é o poder de Deus. Isso é o Evangelho transformando. Sabe, isso é o que está escrito aqui em Romanos 1,16. Que é o Evangelho para salvação. Qual é o Evangelho para restauração? É a palavra de Deus, sabe, dentro de nós para transformar o nosso coração. É disso que nós precisamos. Posso ouvir um amém? Agora, para a gente terminar, qual o fermento que tem mexido conosco? O fermento do racionalismo? O fermento da religiosidade ou o fermento do reino de Deus? Quais são esses 3 fermentos que têm mexido na nossa massa inteira? Quais são esses 3 fermentos que têm feito alguma diferença na nossa massa inteira? Quando as coisas acontecem, eu penso de uma maneira religiosa, racional, ou eu penso da forma como Deus quer que eu pense? Se o reino de Deus está impregnado dentro de nós temos que pensar como Deus pensa. E nós só conseguimos pensar como Deus pensa se nós conhecermos o Deus da palavra. Se nós conhecermos o Deus que está escrito dentro da Bíblia. Nós não precisamos de anexo, gente. Nós não precisamos de coisas diferentes, nós só precisamos da palavra, só isso. Não, eu vou sair da igreja porque aqui tem coisas que lá na outra igreja não tem. Cara, vai chegar lá depois de um ano, você vai perceber que tem coisas lá que também não tem aqui. E tem coisas que tem aqui que não tem lá. Isso é normal acontecer, porque a grama do vizinho sempre está mais verde. Porque as outras igrejas sempre são melhores. Porque os outros lugares sempre são melhores. Quando você chegar lá vai ser a mesma coisa. Se lá prega o Evangelho. Porque se prega o Evangelho, vai ter um dia que o Evangelho vai chegar. Se o Evangelho chegar, eles vão entender que é só Jesus que eles precisam. Não precisa de mais nada, não precisa de evento, não precisa de, inventar alguma coisa para fazer atos proféticos, não precisa de nada disso. O que precisa é do Evangelho, o que precisa é do poder de Deus. O que nós precisamos é da palavra. Amém? Então vamos ficar de pé? Fique de pé, feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento. Meu Deus, arranca de dentro de nós o fermento da religiosidade, o fermento do racionalismo humano, o fermento da inteligência humana, o fermento da sabedoria humana. Arranca dentro de nós, meu Deus, aquela vontade de fazer as coisas, porque eu acho que o Senhor não vai fazer.
Arranca de dentro de nós aquela vontade, meu Deus, de te dar um empurrãozinho, de achar que o Senhor precisa de algo meu, que o Senhor precisa de que eu faça alguma coisa, para que o Senhor possa fazer alguma coisa. Meu Deus, tira de nós aquela vontade de achar que o Senhor que é o servo e nós somos os deuses, que nós temos que mandar o Senhor fazer alguma coisa, que nós temos que mandar o Senhor salvar a nossa casa, que nós temos que mandar, que o Senhor tem que fazer alguma coisa no Brasil. Meu Deus, tira essa religiosidade de achar que é o Senhor que tem que fazer aquilo que eu quero que o Senhor faça. Arranca da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, do nosso corpo, meu Deus, o fermento da religiosidade, o fermento, ó Deus, da sabedoria humana, o fermento daquilo que não vem de Ti, do Teu reino, que não vem do Teu reino. Nós queremos o fermento que venha da Tua presença. Nós queremos o fermento que venha da Tua sabedoria. Nós queremos o fermento que venha, ó Deus, diretamente do céu para nós. E nós sabemos que nós temos tudo isso em Jesus, porque tudo na cruz o Senhor conquistou sobre nossas vidas. E nós temos direito por herança, mas é em Ti, é na cruz, é em Jesus. As Tuas promessas, elas vão se realizar em nossas vidas através de Jesus, não através daquilo que eu faço, não através dos meus talentos, não através dos meus dons, não através daquilo que eu acho que é correto, não através da religiosidade, não através da minha inteligência, mas através da Tua presença. Através da Tua cruz, através daquilo que o Senhor tem sobre nós, é através de Ti, meu Deus. Nós só precisamos de Ti. Nós só precisamos de Ti. Se você só depende de Deus, comece a orar. Comece a, não sei, se manifeste aí, abra suas mãos, levante suas mãos, faça qualquer coisa, mas se manifeste, para que Deus entenda que você foi atingido pela essa palavra hoje pela manhã. Que o fermento do reino de Deus tem que entrar no seu coração, e o fermento do fariseu, de Herodes, tem que sair do nosso coração. Meu Deus, nós não aceitamos sermos religiosos, nós não aceitamos que a inteligência humana esteja acima da Tua inteligência. Nós queremos ser rendidos e dependentes somente de Ti.